para vocês, que é regime de casamento e herança. Porque constantemente o que eu tenho notado é que os meus clientes aqui, aqueles que vêm fazer planejamento patrimonial da família, têm confundido se o esposo ou a esposa são herdeiros, porque pensam que o regime de casamento vai influenciar na herança. Bem, na verdade, influencia, mas muitas vezes, principalmente no regime de separação convencional de bens, as pessoas tendem a achar que o marido ou a esposa ou aquele companheiro que tem uma união estável não teriam direito a nada. Às vezes é um companheiro, mas os bens são todos adquiridos anteriores à união estável. Eles falam, não, ele não tem direito a nada. E isso não tira o caráter do seu cônjuge ou seu companheiro de herdeiro. E isso é muito importante ser entendido na hora de se fazer o planejamento patrimonial da família. O que eu estou querendo dizer para vocês? Olha só, imagina que você... Vou pegar algumas situações, ok? Imagina primeiro que você tem um patrimônio que foi adquirido enquanto você é solteiro e, eventualmente, você casa no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum hoje em dia, ok? Esse patrimônio que você adquiriu antes do casamento, ele não vai comunicar no seu regime de casamento. Isso você talvez já tenha ouvido falar. A questão aqui é o que significa dizer que esse patrimônio não vai comunicar no seu regime de casamento. Sabe o que significa? Significa que em caso de divórcio ou em caso de separação judicial, hoje é só o divórcio, mas para vocês entenderem, em caso de você se separar, em caso de você não mais estar junto com essa pessoa, esses bens que foram adquiridos antes da constância do casamento, antes do início desse casamento, ou até da união estável, eles não vão comunicar no regime do casal, ou seja, se você separar, esses bens não vão entrar na partilha, não vão ser divididos entre vocês. O que não quer dizer que esse cônjuge, esse esposo, essa esposa, não seja seu herdeiro enquanto ainda casado com você. Para vocês entenderem bem a diferença, vou trazer de novo o exemplo. Você tem um patrimônio que foi adquirido enquanto você é solteira ou solteiro. Você se casou. Esse patrimônio não vai comunicar no seu regime de casamento, considerando aí que você casou no regime padrão, que é o de comunhão parcial, ok? Você casou e não vai comunicar no regime de casamento. Agora, se enquanto casados você vier a óbito, você não estiver mais aqui, esse cônjuge vai ser herdeiro desse patrimônio. Sim, ele vai ser herdeiro. E mesmo que você tenha filhos de um primeiro casamento, ou filhos anteriores a esse casamento, esse cônjuge vai ser herdeiro em conjunto com seus filhos. E muitas pessoas não sabem disso. Elas acham que, se como bem não comunica no regime de casamento, os filhos receberiam aquilo ali sozinho. E não. O cônjuge será, sim, herdeiro. Mesmo casados em separação convencional de bens. Um outro caso, e esse é muito comum, com pessoas de mais idade, né, que após já terem casamentos anteriores, resolvem ou se casar novamente, ou até mesmo ter uma união estável. Aí vão lá para tentar gerar uma segurança para os filhos, e para ela mesma também, ou para ele mesmo, elas vão lá e fazem esse casamento em regime de separação de bens. Eles vão lá e anotam um acordo pré-oficial para constar o regime de separação de bens. E o que acontece? Quando eles fazem isso, eles acham que esse regime de separação de bens protege os filhos deles em relação à herança. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque se essa pessoa não estiver mais aqui, quando esse casamento ainda estava válido, né, por assim dizer, quando você ainda era casada nesse regime de separação, o que acontece? O seu cônjuge vai herdar uma parte igual aos seus filhos. Mesmo que esses bens tivessem sido adquiridos antes do casamento, recebidos por herança, ou então você fosse casado em regime de separação de bens. E eu sempre achei muito importante, achei importante aproveitar que essa live está marcada para trazer isso para vocês, explicar um pouco sobre isso, que existe uma diferença entre o regime de casamento, os efeitos que o regime de casamento tem no divórcio, e os efeitos que o regime de casamento tem
na herança, após quando você não estiver mais aqui. Isso é muito importante de ter esse entendimento. Nós temos alguns regimes de casamento no Brasil. Nós temos os regimes de comunhão universal, nós temos o regime de separação convencional, o regime de separação obrigatória e o regime de comunhão parcial. Quero começar aqui pelo último, que é o regime de comunhão parcial de bens. O que é o regime de comunhão parcial de bens? Esse hoje é o regime padrão de casamento que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, o que quer dizer que ele é o regime padrão? Se você chegar hoje para casar, for casar no cartório, ou tiver uma união estável reconhecida, esse vai ser o regime que vai se aplicar para o seu caso, a não ser que você faça um acordo pré-nupcial ou que diferencie desse padrão. E o regime de comunhão parcial, tocando em miúdo, sem querer entrar muito em detalhes, o que ele diz? Que tudo que é adquirido na constância do casamento, ele pertence ao casal, 50% para cada um. Então, tudo que você adquirir na constância desse casamento de patrimônio, em eventual divórcio, ele vai comunicar no regime de casamento, ou seja, será dividido por 2 entre o casal. Em contrapartida, o que foi adquirido antes do casamento não comunica no regime. O que foi recebido por herança não comunica no regime. Agora, e se houver herança em relação ao regime de casamento de comunhão parcial de bens? Se nós tivermos aí a herança, ou seja, um dos cônjuges vier a óbito, o que acontece? Em relação aos bens que comunicam no regime de casamento, o cônjuge não vai ser herdeiro, ele vai ser meeiro, ou seja, ele já tem os 50% dele. Só que em relação aos bens que não comunicam no regime, ou seja, os bens que foram adquiridos antes do casamento, os bens que foram recebidos a título de herança, o cônjuge será sim herdeiro desse patrimônio. Ou seja, ele vai ser herdeiro em conjunto com os filhos, ou, se não tiver filho, em conjunto com os pais vivos, se tiver pais vivos. Se não tiver nem filhos nem pais, o cônjuge é o único herdeiro dessa pessoa que faleceu, ok? E aí a gente vem para os outros regimes. O regime de comunhão universal de bens, por exemplo, que eu falei. Esse era o regime padrão até um bom tempo atrás no Brasil, antes de mudar para o regime de comunhão parcial. Mas o que o regime de comunhão universal diz? Tudo comunica no regime de casamento. Tudo que foi adquirido antes, adquirido de herança, tudo vai comunicar no regime de casamento. Nesse caso, realmente, o cônjuge não vai ser herdeiro. No entanto, ele é meeiro de tudo. Então, o cônjuge tem direito a 50%. Esse é o mais simples. De qualquer situação, numa situação de óbito, ela é igual à comunicação no divórcio. Ele vai ter direito sempre a 50% do regime. Agora, os regimes que tem mais dificuldade de entender são justamente os regimes de comunhão de separação convencional e obrigatória. Por quê? Vamos começar pelo regime de separação convencional. O regime de separação convencional é aquele que você e sua esposa, ou sua noiva, ou seu noivo, ou seu noivo, tanto faz, você e seu companheiro, sua companheira, vão lá e fazem um acordo pré-nupcial e decidem que vão se casar pelo regime de separação de bens. Ou seja, cada um tem o seu patrimônio, nada comunica no regime de casamento. Eu vou lá e compro meu patrimônio, minha esposa não teria direito. A mesma coisa, ela compra, eu não teria direito sobre esse patrimônio em divórcio, em eventual separação. O que não quer dizer que eu não seja herdeiro da minha esposa e ela não seja herdeira. Okay? Então, no regime de separação convencional, o seu cônjuge, ele é seu herdeiro em conjunto com os filhos, se tiver filhos vivos, e os pais, se tiverem pais vivos e não tiver filhos. Falando um pouco sobre a ordem no caso de herança, ok? Os herdeiros necessários são os filhos, os pais e os cônjuges. O primeiro em conjunto com os demais, o último em conjunto com os demais, no caso de não haver bens, nos bens que não são comuns do casal. O que isso quer dizer? Tentando colocar bem simples para vocês. Toda vez que seu cônjuge não tiver direito à meação, ele já não tiver direito a 50% daquele patrimônio, ou todo bem que não comunicar no regime de casamento, ele será herdeiro em conjunto, ou com os filhos,
ou com os pais vivos. Vamos lá, agora falando um pouquinho sobre o regime de separação obrigatória de bens. Primeiro, o que é o regime de separação obrigatória? O regime de separação obrigatória, diferente de separação convencional, ele não é feito por acordo entre as partes, ok? O regime de separação obrigatória é aquele previsto em lei para alguns casos específicos. E eu não vou ficar aqui enumerando os casos de regime de separação obrigatória, porque não faria sentido aqui para vocês a gente ficar enumerando, mas um muito comum é quando a pessoa já é de uma idade avançada, idosos já são casados, acabam casando em regime de separação obrigatória de bens, okay? Quando casam em determinada idade. E diferente do regime de separação convencional, esse sim, a lei tira a condição de herdeiro do cônjuge. No entanto, já tem tido algumas discussões judiciais sobre esse assunto, conferindo a esse cônjuge que casou no regime de separação obrigatória o direito à herança, ok? Discute-se justamente isso, a lei não poderia tirar essa condição dele por ser casado, por mais que seja casado em regime de separação obrigatória de bens. O mais importante que eu quero trazer para vocês aqui hoje é justamente essa situação. Isso veio de um cliente que eu atendi, sabe? Em que a mãe, a matriarca da família, né? A gente estava fazendo uma holding, um planejamento, uma holding familiar, um planejamento patrimonial para os 2 filhos dela. E essa matriarca, ela vive hoje em uma união estável, declarada em regime de separação obrigatória, em regime de separação de bens, separação convencional. E eles estavam fazendo essa holding e eles estavam lá preocupados, é claro, com os custos do inventário, que são astronômicos, né? Eu falo isso aqui sempre no canal, pode chegar de 20% a 40% do patrimônio, mas eles não tinham ideia de que, além dos custos do inventário, um patrimônio esse que essa matriarca recebeu de herança, um patrimônio que já está na família há gerações, eles não tinham ideia que esse cônjuge, que é muito querido por todos, tá? Muito querido por todos, mas eles não tinham ideia que esse cônjuge teria direito a 1/3 do patrimônio no caso dessa matriarca viesse a faltar. Por quê? Como eu disse, teriam 2 filhos, né? Se essa matriarca viesse a faltar, esses 2 filhos iriam herdar o patrimônio em conjunto com esse cônjuge. Ou seja, o patrimônio seria dividido 1/3 para cada um. Porque era o único patrimônio que a família tem, é todo esse patrimônio que vem de gerações sendo recebido. E a família não tinha ideia disso. E o planejamento patrimonial, ele é muito para isso, para dar concessão. Inclusive, esse companheiro estava presente, tá? E não é interesse, é um caso muito legal até, porque é o seguinte, não é interesse que ele herde isso, justamente, nem mesmo dele. Então, ele tem patrimônio próprio, tudo, e é interesse dele, tanto que eles casaram, se uniram em separação, justamente com a ideia de separar. Só que eles não sabiam que, eventual falecimento de um ou de outro, isso poderia gerar uma briga entre as famílias separadas. Por quê? Um tem direito ao patrimônio do outro como herdeiro. Então, assim, é muito importante terem essa ciência, porque o que a gente nota aqui na prática, no dia a dia, é que as pessoas acham que quando escolhem um regime de casamento, também estão influenciando em relação à herança. E, a bem da verdade, estão. Só que não é a mesma regra do regime de casamento que vai se aplicar para a herança.